Boa noite, bem-vindos mais uma vez para uma roda de conversa no Espaço Cultural da Rosa Mossoró. Hoje à noite, com a Clivana, falando sobre arte terapia. Meu nome é Lula Nogueira, sou artista plástica, e venho participar aqui, agradecer a Rosa e o Espaço Cultural da Rosa, dessa conversa sobre arte terapia com o arte terapeuta. Quando você coloca um completo bem-estar, você está dizendo o seguinte: o ser humano ele não tem defeito, ele não tem instabilidade. Só que essa instabilidade é o que diz que o indivíduo ele é considerado normal ou tá dentro de um diagnóstico clínico de alguma psicopatologia. E assim, ter pequenas oscilações psíquicas, ter pequenos momentos de perder a calma é normal. Que é muito aquela ideia mesmo do Antoine Artaud, que é um filósofo francês, que foi interno. A Nise gostava muito de pessoas que saíam fora da caixa. Esse filósofo, que deu um dos melhores conceitos de loucura para mim, loucura inumeráveis estados do ser. Ou seja, dentro desses inumeráveis estados e características do nosso psiquismo, nós temos uma sementinha. O que está lá, a questão da psicopatologia, é quando você sai vamos dizer assim, quando aquilo se sobressai, negativo. E que é considerado como que tem certas psicopatologias que ou é 3 ou é 4 sintomas. Mas quando você enquadra isso, é que você precisa de ajuda especializada. Mas assim, o do SUS, o conceito de doença do SUS, que é muito próximo ao que a Alice trabalhava com os pacientes, com os clientes dela, por meio da arte, é a questão de saúde. Saúde é mais do que a ausência de doença. Quando você pensa assim, é mais racional. Porque aí você diz assim: olha, por que eu estou falando isso? Parece que até que eu estou divagando. Você está dizendo: olha, eu ampliando o leque de pessoas que podem vir como promotores de qualidade de vida, como agentes de qualidade de vida, necessariamente esse leque de pessoas, esse leque de profissionais, necessariamente não precisam ser ligados diretamente da ciência da saúde. O artista ele pode contribuir. Por exemplo, uma coisa que pouca gente fala, Contador de história. o contador de história. Você levar uma proposta de oficina para lá, apesar da Nise não gostar muito desse padrão de incluir formando pacientes artistas, só o Osório que fazia isso, que veio antes dela, que o Osório César ele era psicanalista, ele era crítico de arte. Mas assim, o Osório César ele não pode ser considerado como um arte-terapeuta. Mas o Osório, ele fazia a terapia pela arte. E assim, e aí quando você coloca todos como promotores e agentes de qualidade de vida, e diz que isso é saúde, você diz que todo mundo, em potencial, podem ser promotores de saúde mental. E arte também, né? Sim, Pela arte, né? Sim, pela arte, e assim, até quando você proporciona, por exemplo, no serviço de saúde, você amplia esse leque por meio da arte. Só que sem essa pretensão de dizer: olha, para você realmente se incluir, porque assim, a ideia da Nise de inclusão era o seguinte:
eu vou manter esse paciente em mínimo de tempo sem crise por meio da arte. E aí a inclusão social é consequência. Excesso ao impedimento. E a linguagem artística ela é catalisadora disso. É diferente, por exemplo, do Osório César, que ele trazia, por exemplo, um professor de arte para o hospital. O Osório César era do Rio Grande do Norte. A própria arte já era a cura. É. Entende que a Nise avançou? A Nise era mais profunda disso. E assim, quando você coloca a arte nesse patamar, você também tira esse caráter elitista, né? Da arte. Cria um e cria uma maneira mais leve de você trabalhar conteúdos que são muito pesados. A arte é muito catalisadora disso, e estratégica. Ela é uma ferramenta terapêutica muito estratégica. E assim, não é à toa que diz que a arte-terapia ela é uma das ciências que ela não é única em termos de raízes. Ela é formada por influência. Ela é uma ciência híbrida. Ela é formada por influência da medicina, das artes plásticas, por exemplo, quer ver uma coisa? Hoje existem estudos para retardar a evolução do Alzheimer com a arte, com a expressão artística. Não só com terapeutas ocupacionais, artistas que são arteterapeutas, que fazem esse trabalho de estimulação, mas com psicólogos também, para estabelecer um elo de comunicação. Porque o cara pode chegar a uma maior resistência para falar. Mas à medida, por exemplo, no surto, você pode, num estudo de material, pela linguagem verbal, você tem uma suspeita do que é que ele está comunicando ali. E às vezes o paciente verbaliza, entende? Por meio da arte. E assim, e muitas vezes, quando o paciente chega muito resistente à fala, é diferente. Por exemplo, o Jung dizia uma coisa que era fantástica. O Freud ele tem um método chamado associação livre, que é a ideia da tempestade de ideias. Eu digo uma palavra, aí você chuva. Aí o que é que ele lembra quando você ouve a palavra chuva? Aí automaticamente vai reportar alguma memória. O Jung ele dizia, olha, uma das razões que eu não concordo com o Freud é que ele acha que a associação livre é só você botar o cara aqui no divã e não olhar para ele e só dizer a palavra. A arte, através da arte, da expressão artística, você vê também que a psicanálise e a escola dinâmica, ela também coloca a arte numa nova dimensão, né? Numa nova função. E aí ele dizia, não, por meio da arte, eu posso de repente, eu atendendo clinicamente o meu paciente, eu posso simplesmente, ele falando da obra, ele fazer livres associações aqui. À medida que ele está falando do que ele comunicou aqui. Por isso que na formação em arte-terapia, a gente vai muito à exposição. E sabe o que eu fazia? Eu fazia uma coisa muito curiosa. Eu terminava conhecendo pessoalmente o artista. Eu ia no primeiro dia e eu chamava o artista. Ele dizia, olha fulano, eu achei essa sua obra muito interessante. Daria para você me explicar isso? À medida que ele falava de cada material, de cada influência, ao mesmo tempo que ele estava falando do trabalho, ele estava falando dele. Ele estava falando inclusive da emoção que ele queria passar através da obra. E assim, é muito interessante. Por exemplo, a Nise ela era fã do Machado de Assis. E assim, ela vivia num contexto que a psiquiatria era muito canônico. O médico estudar literatura saía do convencional. E aí ela chegou e dizia, tem um dizer dela que é fantástico. Eu aprendo mais psicopatologia estudando os livros de Machado de Assis do que os compêndios de psiquiatria.
E aí tem um livro dele que eu acho fantástico, que é o Contos Avessos do Alienista, que é um dos livros que para mim é a melhor definição de loucura, por exemplo. Fizeram até uma novela, porque ele começa a botar todo mundo da cidade que foge do padrão dentro de uma casa, que chama, se eu não me engano, é Casa Verde. Aí, só quando chega no final, eu vou cometer a gafe de contar o livro. Só para entender o conceito. Quando o alienista, que é um psiquiatra da época, século XIX, 18, 19, quando ele coloca todo mundo da cidade dentro da casa, ele chega à seguinte conclusão: aqui se formou uma ordem social. E se essas pessoas de lá de fora, que eram diferentes do padrão, é uma conclusão que eu acho genial, formam uma ordem social, então eu aqui é que estou fora do padrão, então aqui se criou um padrão de normalidade, então o louco sou eu. Aí termina, entende? E que se você pegar, por exemplo, a escola hoje da antipsiquiatria, ela vai seguir exatamente esse conceito, mesmo sem ter se conhecido. O Machado de Assis, sem ter conhecido o teórico sem ter conhecido Pinel, por exemplo. Uma das coisas que eu gosto muito da Nise, no seu caminho de uma psiquiatria rebelde, é uma frase, são duas frases na verdade. Cada vez me sinto menos doutora e mais Nise. E aquela frase que ela diz assim: não se curem além da conta. Gente curada demais é chata. Enquanto isso, meu bem, eu lhe amo.